Um convite para que você possa participar do nosso canal no original, para que você possa ter conhecimento da palavra de Deus no original, no grego, no hebraico, até no aramaico. Palavras, situações, mensagens, curiosidades, aquilo que você quer aprender um pouco mais para potencializar o seu conhecimento, você vai entender aqui no nosso canal no original. Conto com você, espero você no nosso canal. Entre, compartilhe, olha, divulgue e vai ser uma bênção, tá bom? A gente se vê, a gente se fala no original. Quem tem pet em casa ou criança sabe que manter as paredes da sua casa limpinhas é um grande desafio. Mas a Carforte tem a solução para você. A tinta emborrachada Carforte, ela além de impermeabilizar, selar microfissuras, pintar, ela ainda vai te ajudar nessa limpeza. Essa tinta é ideal para áreas externas e traz uma série de benefícios que faz toda a diferença no seu dia a dia. Ou seja, você cuida da sua casa com mais proteção, mais tranquilidade e mais praticidade no seu dia a dia. Você só se lembra do seguro quando já é tarde demais? Não arrisque. Eu sou o Edson Souza, corretor de seguros e atuo nesse mercado desde 2006. Protejo o que é importante para você, seu carro, a sua casa, seguro de condomínios, seguro de vida, seguro de frotas e ainda consórcios, que são soluções personalizadas e adequadas para cada perfil de cliente, para cada demanda. Nós atendemos cliente em todo o Brasil, com agilidade, com transparência, com atendimento de verdade, de pessoa para pessoa. Faça parte do time de clientes da Global Core Seguros. E seguro de verdade é estar com a gente. Olá, shalom, shalom, sou Kleber Correia aqui do canal No Original. E hoje nós vamos dar sequência ao episódio, ao assunto da última semana, onde começamos, eu e o Dr. Eduardo Rossetti, pastor Eduardo Rossetti, falamos sobre apóstolo, sobre discípulo, é a mesma coisa, não é? O que é ser apóstolo, o que é ser discípulo? Eram quantos apóstolos? Lembra disso? Então, hoje nós vamos dar sequência a esse assunto, tá bom? Deixando aqui o nosso pedido de sempre, que você deixe ali o seu like, participe conosco, entre no nosso Instagram, tá bom? Se você desejar o livro do Dr. Eduardo Rossetti, ou se você quiser a Bíblia no original, então vamos deixar aqui o telefone do Dr. Eduardo Rossetti, o meu também particular, para que você possa entrar em contato conosco. Nós enviamos e entregamos em qualquer parte do território nacional para você, pelos correios. Tá combinado então? Vamos então à vinheta. E logo após a vinheta nós vamos falar sobre esse assunto, dando sequência ao que começamos semana passada sobre discípulos e apóstolos aqui no nosso canal No Original. Roda a vinheta.
por que 12? Por que 12? Por que não 14? Não é verdade? Por que não 10? Né? E 12 era um número bastante significativo para a nação de Israel. Para os 12 filhos de Jacó. Isso, as 12. Então, toda a aliança, todo o pacto de Deus, todo o concerto de Deus estabelecido nos dias do Antigo Testamento estavam dirigidos às 12 tribos de Israel. Né? Então, sobre essas 12 tribos, a nação de Israel ela foi firmada, ela foi sustentada. O Senhor Jesus, ele veio estabelecer uma nova aliança. E essa nova aliança, ela não seria estabelecida com 14, com 10 ou com 13. Ela foi estabelecida com 12. Né? São as mesmas bases que Deus estabeleceu no Antigo Testamento. Porém, não seria agora baseado em parentesco carnal. O parentesco agora era o parentesco espiritual. Não seria mais a família carnal, seria agora a família da fé. Assim como com Jacó, seus 12 filhos. Exatamente. Agora seria pela fé. Agora seria a família da fé. Então é a família da fé que daria sustento à vida da igreja. Né? A doutrina seria a doutrina dos 12. Né? É o mesmo fundamento que houve nos dias do Antigo Testamento, o mesmo fundamento que agora valerá para os dias do Novo Testamento. E o senhor me fez lembrar mais uma vez, quando Elias, ali com os profetas de Baal, e ele, primeira coisa, é que antes do Senhor derramar o fogo, ele restaurou o altar caído, as 12 pedras. Isso. Ali mostrava a antiga aliança. Isso. Não é? Agora o Senhor traz uma nova aliança em 12 apóstolos pela fé. Isso. Então, este número é um número muito significativo. Mesmo porque os ouvintes preferenciais da mensagem do Senhor Jesus era a casa de Israel. Ele mesmo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, quando os discípulos, quando houve a primeira comissão, a primeira evangelização que o Senhor enviou ali, os seus discípulos, ele disse, olha, não ultrapasse as fronteiras, não saia do território de Israel, mas vá às ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Porque este era o público-alvo, né, preferencial do Senhor. Porque se o Senhor ele conquistasse a casa de Israel, né, os filhos de Israel, através dos filhos de Israel, a mensagem ela se reverberaria para o mundo. Eles levariam ao mundo, como eles trouxeram até ali a palavra de Deus, foram os guardiães da palavra de Deus, que eles também seriam os mensageiros da nova mensagem do reino. A maioria dos discípulos eram judeus. Né? Deus trabalhava com os judeus. Os primeiros locais onde ele anunciou a sua mensagem foi nas sinagogas. Não é? Jesus estava sempre no do templo, na sinagoga. Nas sinagogas. Então, ele trabalhava ali. Então, tudo no seu ministério tinha um significado ligado à casa de Israel. Eis a razão porque os 12. Muito bom. Tá certo? E agora nós vamos saber quem são esses 12. Olha, na realidade, quando nós olhamos a 4 listas de apóstolos no Novo Testamento. Uma lista em Mateus, outra lista em Lucas, uma lista em Marcos, uma lista em Lucas e uma lista em Atos dos Apóstolos. Tá certo? Certo. Essas 4 listas, se nós fizermos uma pequena comparação entre elas, nós veremos que, primeiramente, o primeiro apóstolo a ser mencionado
é Pedro. Perfeito. E o último, Kleber, você sabe qual era? Não foi Iscariotes? Judas Iscariotes. O primeiro era Pedro e o último era sempre Judas. Tá E a gente vê isso quando o Senhor, no decorrer dos evangelhos, não é? A gente sempre vê Judas sempre por último. Isso, sempre por último, tá? Então é muito interessante a gente fazer essa análise. As listas, os 4 primeiros nomes que compõem todas as 4 listas são Pedro e André, Isso é verdade. Tiago Tiago e João. e João. São os 4 discípulos que faziam parte do colégio, do círculo íntimo do Senhor Jesus. Nós vemos isso no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago, João. Isso. Na casa de Jairo. Na casa de Jairo, Pedro, do Getsemane, Para orar. do Getsemane, são os 4 primeiros. Então, era interessante que mesmo dentro dos 12, esses 4 primeiros, eles estavam ali, né? Depois dos 4 primeiros, se nós fizermos uma análise das 4 listas, há um grupo que era um grupo intermediário. São 4 nomes intermediários, não é? Que era Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, né? São Grupo intermediário. esse grupo, ele aparece a seguir dos 4 primeiros, ele aparece sempre no meio das 4 listas que nós temos. É o grupo intermediário. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus. Bartolomeu também chamado Natanael. Bartolomeu é também quase que com certeza, né? É Natanael. É porque Bar, filho de, né? O nome dele não era Bartolomeu, era filho de Tomai. Tomai. Filho de Tomai. Filho de Tomai. Porém, não há assim nós sabemos que é Natanael quando vemos em João. É verdade. João e Filipe. João, ele não faz a lista dos apóstolos, tá bom? Mas ele descreve o chamado de Natanael. Jesus fala assim, antes que Filipe chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Exatamente. Então, Filipe chama Natanael. Como Filipe e Bartolomeu era sempre uma dupla de apóstolos que andavam sempre juntas, né? Nós podemos compreender que Bartolomeu era Filipe, era Natanael. Tá certo? Perfeito. E depois sempre aparece numa terceira linha Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão. Simão Zelote. Simão, o Zelote, tá certo? Você sabe por que Zelote, não é? Sim. Porque os Zelotes eram umas seitas de, vamos dizer assim, extremistas, né? Eles eram os nacionalistas, vamos dizer assim. Eles eram contrários à dominação romana. Eles não queriam que os romanos subjugassem os judeus. Então, muitas revoltas que houve em Israel foram ocasionadas pelos zelotes, não é? Então, a história de Israel mostra, então, Simão, o zelote, e Tadeu. Judas Tadeu. Né? Tadeu, né? Que esse Judas aqui era irmão de Jesus? Olha, provavelmente. Na verdade, em Lucas, Tadeu é substituído por Judas, né? Filho de Tiago, mas alguns estudiosos da Bíblia veem que o nome filho pode ser substituído por irmão de Tiago. No original, essa palavra ali pode também irmão, ser, primo. Pode também ser traduzida como irmão de Tiago, né? E sendo irmão de Tiago, né? Ele pode ser irmão de Jesus. Sim. Tá certo? Nós vemos isso aí também lá no Velho Testamento, quando fala que Obabe
filho, sogro de Moisés. Ele não era sogro de Moisés. Na tradução no original, na verdade, ele era cunhado de Jétro. Certo. Então, a palavra sempre tem isso, essas peculiaridades. E aqui, no caso, não era filho. Pode ser irmão. E aí, no caso, seria o primo, ou então ele seria irmão de Jesus. Exatamente. Então, o terceiro grupo de 3 apóstolos é Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão. E Judas. É o último aí. É Judas. O Judas, ele é sempre colocado. Mas por que, veja, a lista dos apóstolos, ela foi feita, né? Ela foi escrita após a ressurreição do Senhor Jesus, após os acontecimentos. Então, o primeiro evangelho a circular, acredito que seja o evangelho de Mateus, cerca de 30 anos após a ressurreição do Senhor Jesus, né? Significa dizer que muitos dos discípulos, muitos dos homens que conviveram com o Senhor Jesus, testemunhas oculares da vida do Senhor Jesus, estavam vivos ainda, né? Tanto é que quando Lucas ele escreve o seu evangelho, ele diz assim, não, nós, através de muitas testemunhas, né, muitos que ainda vivem entre nós. Colheram muitos relatos, né? Nós temos relatos, testemunhas da época de Jesus. O evangelho, ele é um relato extremamente autêntico, porque ele foi um relato que ele registrou um período muito próximo da vida de Jesus. E nós, os historiadores, sabem que quanto mais recente é o registro de um acontecimento, mais fidedigno é. Então nós podemos dizer assim, eu vou escrever um livro sobre o descobrimento do Brasil, não é? Então já são passados mais de 500 anos. Eu posso até levantar documentos, mas veja, eu vou ter entre o meu relato e o acontecimento um hiato de 500 anos. A possibilidade de eu cometer erros e de eu ter alguma interpretação equivocada do acontecimento é muito grande. Mas o primeiro evangelho ele começou a circular por volta de 30 anos depois de Cristo, né? E os outros, acredite-se que os outros foram escritos até 60 anos depois de Cristo. O último dos evangelhos a ser escrito foi Marcos ou foi João? João. O último evangelho, acredite-se que ele tenha sido escrito por volta de 60 depois de Cristo. Tá certo? Estava muito recente. Os acontecimentos ainda estavam recentes, não é? E que nós sabemos que... e por que nós dizemos que eles foram escritos até esse período? Porque nenhum deles faz menção da queda de Jerusalém. Que foi 70 depois de Que foi 70 depois, que foi um evento marcante na história dos judeus, né, a destruição de Jerusalém, né, pelo imperador Tito, né, e que ele dizimou, né, os habitantes da cidade de Jerusalém. E eles não fizeram menção de desobediência. Eles não tocam nesse assunto. Eles não tocam nesse assunto. Eis a razão porque a historicidade dos evangelhos, eles mostram esse caráter recente, esse registro recente em relação à vida do Senhor Jesus. Foi um fato muito importante. O general Tito ali, quando ele entra no templo, ele entra em Jerusalém e ele destrói o templo, não é? Sim. E coloca um fogo e todo o ouro que estava ali derrete. Sim. E gruda-se nos tijolos. Sim. E aí, para eles tirarem aquele ouro dos tijolos, vão tirar tijolo por tijolo, raspar pedra por pedra. Exatamente. E a profecia se cumpre exatamente o que o Senhor Jesus Mateus disse. 24. Cumpre que não ficará pedra sobre pedra
né? Então essa profecia se cumpriu, né? Literalmente, né? Nesse Isso. episódio triste da história de Israel. Nós vemos a profecia, Mateus 24, mas nenhum dos evangelhos cita esse fato exatamente. Porque eles foram escritos antes da queda de Jerusalém, não é? Isso ali que é muito interessante, esses detalhes, né? E a vida, compreender esse aspecto tão especial da vida dos apóstolos é um desafio intrigante. Eu gosto muito. E dizem até alguns estudiosos, alguns rabinos, de que o ouro tirado do templo ali em Jerusalém, 70 depois de Cristo, ele foi levado para Roma. E que algumas pedras também do templo, elas foram usadas no Coliseu. E tem toda uma história por trás disso, que a gente vai falar mais na frente, E que faz parte da história, por que não da nossa história? Porque nós somos cristãos, não é verdade? É verdade. E é muito bom a gente entender toda a história, como aconteceu, porque as profecias elas vêm se cumprindo desde então, não é? E nós temos que, como cristãos, entender tudo isso que aconteceu, né? E eu acho isso muito, muito interessante. Queridos, algumas pessoas que dizem, e eu particularmente acho que essa é a resposta, mas talvez você que esteja nos assistindo não saiba. Lucas não escreveu evangelho? Sim, então Lucas era apóstolo? Lucas era apóstolo ou era discípulo do Pedro de vocês? Não, né? O Lucas, ele era discípulo, tá bom? Ele era discípulo, mas ele, na verdade, ele conviveu intimamente com os apóstolos, tá certo? Uhum. E assim como Marcos foi intérprete de Pedro, tá certo? Lucas, ele conviveu intimamente com todos os apóstolos, a ponto de ter um conhecimento profundo sobre esse assunto, né? E ele viveu intimamente com Paulo, não é? E tanto é que ele escreveu também o livro de Atos dos apóstolos. Aliás, o livro de Atos foi Lucas escreveu todo? Não. Lucas escreveu todo, né? Lá os apóstolos é conosco. Sim, o livro de Atos dos Apóstolos nada mais é do que uma continuação do Evangelho de Lucas. Tanto é que ele começa o livro de Atos dos Apóstolos dizendo, olha, as primeiras, assim como eu comecei, na realidade, o certo era o livro de Atos, de Lucas e Atos estarem juntos. Mas aprove ao Senhor interromper isso, colocando o evangelho escrito por João entre um e outro, não é? Mas ele começa dizendo assim, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Então veja, o primeiro tratado a que se refere é o Evangelho que ele escreveu. Agora era uma sequência. Agora era uma sequência, tá bom? Feito. E o Evangelho aqui, depois certamente nós, se houver a possibilidade, a gente falar sobre o livro de Atos dos Apóstolos, né? A primeira metade de Atos dos Apóstolos, ele fala sobre Pedro. A segunda metade do livro de Atos dos Apóstolos, ele fala sobre Paulo. Então, dois apóstolos, quando fala assim, Atos dos Apóstolos, na verdade, são basicamente, dois apóstolos que ele acompanha, né, e ele narra os acontecimentos que envolveram esses dois apóstolos, tanto Pedro quanto Paulo, né, até a sua até a morte, né, que está aqui, que ele não registra a morte de Paulo, tá bom? Ele simplesmente mostra que ele ficou ali na casa, né, pregando o evangelho, e ele deixa
pregando o evangelho, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao reino de Jesus Cristo, sem impedimento algum. O encerramento do livro de Atos dos Apóstolos é um encerramento que não registra a morte do apóstolo. Quando ele fala aqui no verso 30, do capítulo 28 de Atos, ele fala, Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria prisão aqui em Roma. Isso. Ele está numa prisão domiciliar. Isso, Roma. É isso? Isso. Mas ele não registra como foi a morte de... Ele não registra. E por quê? Porque a história de Atos dos Apóstolos não termina aqui. Continuou com os atos da igreja. Ele continua até hoje. Nós estamos escrevendo como igreja. Nós estamos escrevendo o final deste livro. E quer dizer uma coisa, pegando esse gancho, que isso é maravilhoso, São de Jorim, a última palavra do livro de Mateus é Amém. A última palavra do livro de Marcos é Amém. A última palavra do livro de Lucas, Amém. A última palavra do livro de João, Amém. A última palavra de Romanos, Amém. A última palavra de Tessalonicenses, Amém. Para economizar. Resumindo, a última palavra do livro de Apocalipse, Amém. O único livro do Novo Testamento que não termina com Amém é Atos dos Apóstolos. Porque termina com a promessa. Exatamente. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. São pequenos detalhes, são pequenos detalhes que só examinando cuidadosamente, com um olhar investigativo, é que nós podemos ver no original o que eles representam, né? E eu estava lendo aqui Timóteo, 2 Timóteo, quando Paulo ele chama Timóteo, o pastor Timóteo, um jovem, né? E Paulo sabia que estava prestes a morrer, então ele chama Timóteo e fala, Timóteo, vem ter comigo depressa, verso 9, 2 Timóteo 4, verso 9, e ele fala, verso 11, só Lucas está comigo. Só Lucas está comigo. Isso. Olha que coisa. Isso. Lucas, ele permaneceu ao lado de Paulo até o final. Isso. Não é? Porque Demas havia abandonado o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que Paulo disse, Demas abandonou amando o presente século. Está em 2 Timóteo capítulo 4, verso 11, ele fala, só Lucas está comigo. Né? Então, ele fala no verso 13 para Timóteo, olha, quando você estiver vindo, você traz a capa que deixei em Troade, devido ao frio, né? Em casa de Caco, os livros e principalmente os pergaminhos que falam da palavra, né? Então, mas Lucas, onde eu quero chegar? Lucas permaneceu ao lado do apóstolo Paulo até o final. Ele viu a morte de Paulo, ele viu ali, mas ele não comenta, ele não cita. E nós temos que ter em mente que essa foi uma das últimas epístolas que ele escreveu, sim, tá bom? Que ele escreveu. E veja, se nós quisermos termos um ensinamento realmente útil para a nossa vida cristã, nós temos que prestar atenção nas últimas palavras que um homem como esse apóstolo escreveu e que ele julgou realmente importante no final de sua vida, né? Então, é digno de atenção. Muito bem, chegamos ao final. Quero agradecer imensamente o Dr. Eduardo Rosete mais uma vez por estar aqui. Muito obrigado. Sempre nos ajudando aqui e tem sido uma bênção para o canal. As pessoas têm gostado. Estamos tendo feedbacks, né, das pessoas gostando e deu pautas, sugestões de pauta. Fala sobre isso, fala sobre aquilo. E nós vamos anotar aqui, passar para o Dr. Eduardo, para que ele possa fazer um roteiro aqui, para a gente poder trazer esses assuntos aqui, que assunto é o que não falta, né, doutor? Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Kleber, agradeço também a paciência dos ouvintes e nos acompanhar no canal. E a você, um forte abraço, Deus te abençoe. Não esqueça, hein? Deixa o seu like, aquele joinha assim, clica ali, você vai estar ajudando a gente, tá bom? Se inscreva, indique o nosso canal para que outras pessoas possam estar conosco aqui também, tá bom? Até o próximo episódio. Shalom, shalom, fiquem todos na boa paz do Senhor Jesus.